Muito bem, pessoal. Então agora vamos avançar no nosso estudo sobre ética. Vamos concluir, na verdade, essa abordagem cronológica com mais quatro teorias, né, modernas e contemporâneas sobre o conceito de ética, ou a abordagem que a filosofia faz da ética. Muito bem. No primeiro momento, então, nós havíamos abordado a ética na Grécia Antiga, com Aristóteles, com Platão, avançamos para o período helenístico e depois abordamos também o conceito de ética na Idade Medieval. Agora, então, nós vamos iniciar percebendo a abordagem que Kant, tá, o moderno iluminista, ele faz da ética. Interessante salientar aqui que o conceito de ética abordado por Kant, depois ele vai ter uma série de desdobramentos posteriores, ou seja, teorias que surgem posteriormente ou elas se manifestam numa espécie de configuração de aceitação da perspectiva kantiana, ou então elas vão afrontar ou confrontar a teoria kantiana e propor uma nova perspectiva ética nessa abordagem. Muito bem, então Kant é um iluminista. Interessante primeiro lembrarmos ou desvendarmos aqui que o Kant ele vai trabalhar com dois conceitos. Ele vai estabelecer, como todos os iluministas eles fazem, ele vai estabelecer a diferenciação entre dois conceitos essenciais aqui, que é o conceito de autonomia e o conceito de heteronomia. Ou seja, o que é a heteronomia? O que é a heteronomia? Heteronomia, nós podemos aqui traduzir de maneira muito simples por lei que vem de fora. Ou seja, uma pessoa heterônoma é uma pessoa que não consegue gerir-se legalmente ainda. É uma pessoa que precisa, que possui a necessidade de que exista uma lei externa para orientar a sua ação. Essa é uma pessoa autônoma. Desculpa, heterônoma. A autonomia é o oposto disso, ou seja, a autonomia significa aquela pessoa que gere a lei para si mesmo, ou seja, ele é autossuficiente no gerar-se a lei, ou gerar-se o dever. A palavra que mais cabe aqui, principalmente no conceito kantiano, é dever, ou seja, aquilo que se deve fazer, o como agir, ele tem que ser interno, ele tem que vir de dentro do indivíduo para que esse indivíduo seja autônomo na perspectiva do Kant. Ok? Então, essa autonomia, o Kant ele vai dizer o seguinte, aqui já começa uma análise ética dentro da sua teoria, o Kant ele vai dizer o seguinte, uma pessoa autônoma é aquela que consegue perceber a diferença que existe entre dignidade e preço. A dignidade é uma característica atribuída somente ao ser humano. A pessoa humana, ela possui dignidade em si. Todos os demais seres que existem, eles possuem preço, ou é possível atribuir preço a esses seres. Logo, esses seres não possuem dignidade. Ou a dignidade não é a característica essencial. Por isso que quando se fala em ética, Kant ele vai dizer que é um atributo humano, que é um atributo que tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Ou seja, muito bem, dentro dessa perspectiva, tá, o Kant ele vai dizer o seguinte, tendo a autonomia, o significado da pessoa agir por dever, ou seja, agir de acordo com a lei que vem de dentro, com a lei interna, tá? O Kant ele vai dizer o seguinte, o que existe na verdade são imperativos, ou seja, são ordens, são deveres, tá? Existem aqueles que ele vai chamar de imperativos hipotéticos e imperativos categóricos, ou imperativo categórico. Okay? O que é um imperativo hipotético? Um imperativo hipotético é um imperativo, é uma ordem, tá? Que surge no indivíduo não autônomo. Tá? Porque o imperativo hipotético é aquele que obriga as pessoas a fazerem algo, a desenvolverem uma ação, tendo em vista outro fim. O imperativo hipotético ele não conduz necessariamente a uma ação ética, ele pode conduzir a ações boas, mas não necessariamente a ações éticas. E aqui, já antecipando o que vai ser comentado na sequência, nem toda ação boa é uma ação ética para Kant. Ok? Então, o imperativo hipotético é aquela ordem que eu consigo formular que, por exemplo,
Eu vou fazer o bem porque daí eu não vou ser preso. Eu vou fazer o bem porque daí eu não vou sofrer uma punição. Eu vou só fazer o bem porque daí eu vou para o céu. Ou seja, o ato de fazer o bem, ele não está relacionado necessariamente ao ato em si, mas ele tem um objetivo posterior. Ele é feito em função de algo que vem na sequência. Esses são os imperativos hipotéticos, né, que talvez é o que domina a ação humana. Muito mais complexo e que demonstra realmente a autonomia do indivíduo é o imperativo categórico, aquele que eu faço pura e exclusivamente porque a ação é o fim em si. A ação é o fim em si. Eu não faço algo visando outra coisa. Eu faço algo porque aquilo é o fim em si. Okay? Por exemplo, eu vou ajudar uma pessoa a atravessar a rua, uma senhora de idade a atravessar a rua, não porque eu quero ganhar um status na sociedade, ou as pessoas que vão me ver, eles vão identificar, olha que pessoa boa, não por isso. Mas eu vou ajudar a pessoa, a senhora a atravessar a rua, porque eu julgo que ajudar as pessoas mais velhas a atravessar a rua é o que deve ser feito, é o certo. O que se gerou em mim foi um dever, uma lei interna, um princípio moral que ele é, aqui está a chave do pensamento de Kant, do pensamento ético de Kant, esse princípio é universal. Ele tem que ser universalizado. O imperativo categórico é uma ação por dever que busca a universalização. A ação movida pelo imperativo categórico é aquela ação que eu quero realizar e que eu gostaria que todos realizassem também. Ou que fosse válido para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, em qualquer momento. Então eu não vou roubar. O imperativo hipotético ele vai dizer assim: você não vai roubar, porque daí você não corre o risco de ser preso. Ou seja, o não roubar não é uma ação, né, que eu vejo ela boa em si. Eu vejo ela, eu não vou roubar porque daí eu não vou ser preso. O imperativo categórico ele vai dizer: eu não vou roubar porque roubar é errado e eu gostaria que ninguém no mundo roubasse e ninguém fosse roubado. Essa é a diferença entre o imperativo categórico e o imperativo hipotético. E a perspectiva ética do Kant está justamente na utilização dos imperativos categóricos. Ok? Porque é uma lei que vem de dentro. Eu faço porque eu acho que isso é o certo. A ação ela é o fim em si. Eu não vejo outro fim, eu não vejo uma outra realidade além daquela que está sendo implementado ali. Tá? Então, o que está em jogo aqui é a intenção. O que vale para Kant é a intenção do agir. Por isso que a ética kantiana é uma ética intencionalista. A intenção ela tem que ser pura. Isso é o que configura de maneira mais essencial o imperativo categórico. Por que eu não vou me apropriar de algo que não é meu? Eu não vou me apropriar de algo que não é meu porque eu acho isso o correto, o certo. Eu tenho a intenção, eu não vou me apropriar. Agora, se eu não me apropriar, por quê? Eu não faço isso porque eu tenho medo que me descubram. Veja, a intenção ela é uma segunda intenção. Existe uma segunda intenção por trás disso. Não é que eu acho o fato de não me apropriar algo bom. Eu não me aproprio porque eu tenho medo de uma consequência que isso possa ter. Entende? Por isso que para Kant nem toda ação boa é uma ação ética. Toda ação ética é boa, mas nem toda ação boa é ética. Por quê? Voltando ao exemplo lá da senhora. Sempre, em qualquer lugar do mundo, ajudar uma senhora a atravessar a rua é uma ação boa. Óbvio. Mas nem sempre vai ser uma ação ética, porque eu posso estar fazendo isso com segundas intenções. Né? Ou alcançar um reconhecimento, ou talvez saber que essa senhora, quando alguém ajuda ela, ela dá uma gorjeta, então eu vou fazer isso porque eu quero ganhar o dinheiro lá dela. Enfim, nem toda ação boa é uma ação ética, mas toda ação ética ela é boa.
Tá? Então, resumidamente, sim, né, fazendo uma síntese bem geral, né, do pensamento ético de Kant, nós temos essa perspectiva. Tá? O agir ético é aquele, para Kant, que vem do indivíduo autônomo, aquele que pensa por si só, que toma as decisões por si só, que gera um dever interno, ou seja, esse dever é uma lei interna, e essa lei eu vou agir, e quando eu agir eu vou levar em consideração essa lei por ela mesma. Eu tenho que querer que aquilo seja universalizado. Tá? Porque Kant ele vai dizer, por que nunca quebrar uma promessa vai ser algo ético, em qualquer situação? Porque eu simplesmente não quero que as pessoas quebrem promessa. Por quê? Se eu desejar que todos quebrem promessas, fazer promessa não vai fazer mais sentido, não tem mais sentido prometer. Eu confio em promessas, eu prometo porque eu quero crer que as pessoas vão cumprir o prometido. Então eu não quero que se quebre promessas. Né? Então, Kant vai dizer o seguinte, a ação ética é aquela que eu quero que seja universal. Então, para agir ético, para Kant, teoricamente é muito simples. É só antes de agir eu pensar, eu gostaria que todo mundo fizesse isso, ou eu gostaria que fizessem isso para mim. Se a minha resposta for sim, é porque a minha ação é ética. Se a minha resposta for não, é porque ela não é ética. Ok? Ah, eu vou mentir só agora, só dessa vez. Kant vai dizer, não, não existe isso. Ou eu quero para todos, a qualquer tempo, ou eu não quero para ninguém em tempo nenhum. Nem mesmo para mim, eu não posso querer. Se eu restringir só agora, só para mim, é porque minha ação não é ética. Ela não pode ser universalizada. A ação ética ela tem que ser universalizada. Essa é a perspectiva de Kant. Então veja que Kant ele faz uma ética extremamente subjetiva. Tá? É um monólogo com o sujeito mesmo, é a minha intenção. Quem é que sabe se a minha ação ela é ética ou não? Sou eu, porque ela depende das minhas intenções. Quem sabe das minhas intenções? Eu, única e exclusivamente eu. Então essa é a perspectiva kantiana acerca da ética. Ok? Que a gente vai ver que os autores que nós vamos ver na sequência, os três autores da sequência, todos eles vão contrariar a ética kantiana porque eles vão postular elementos diferentes. Ok? Então vamos lá. Na sequência, nós temos uma ética que se confronta diretamente, ou ela é totalmente oposta à ética kantiana. Essa sim, ela se choca frontalmente. Tá? Que é a ética utilitarista. Se a ética kantiana é uma ética das intenções, como eu havia mencionado, a ética utilitarista ela é uma ética das consequências, é uma ética consequencialista. Okay? O que rege a ética utilitarista é o princípio da maior felicidade. Okay? Ela vai, na verdade, retomar o hedonismo grego. Tá? A ética utilitarista moderna, com John Stuart Mill, Bertrand, ela vai retomar a ética hedonista grega, o hedonismo grego, do prazer. O que é buscar a maior felicidade, né? O princípio da maior felicidade? É justamente evitar ao máximo o sofrimento e otimizar ao máximo o prazer. A ação ética é aquela que otimiza o prazer, otimiza a felicidade, por isso o princípio da maior felicidade, e minimiza tudo aquilo que vai contra isso. Podemos dizer que é a ética das maiorias. Tá? O ato moral, então, ele é estabelecido pelo princípio da utilidade. Ele tem que ser útil para o maior grupo de pessoas, para a maior parte dos indivíduos afetados por aquela ação. Esse é o princípio da utilidade. E como é que eu faço essa leitura, esse cálculo da maior felicidade? A partir das consequências da ação. Não importa aqui para a ética intencionalista a intenção com que a ação ela foi praticada. Isso era o que importava lá para o Kant. Para os utilitaristas, o que vai importar é a consequência da ação. Quanta felicidade, quanto bem-estar ela vai causar, quanto prazer ela vai causar. Para quantos?
ela vai causar. Ok? Então, veja que nós temos aqui justamente um confronto das duas teorias. A teoria ética kantiana ela vai se chocar frontalmente com a teoria ética utilitarista, que ela é muito mais simples, ela é muito mais resumida em conceitos, tá? E ela tem uma aplicabilidade muito fácil, muito rápida, quase instantânea, tá? Então vimos aí a ética kantiana, a ética utilitarista. Na sequência, nós vamos ter um momento histórico, né, na filosofia, tá? Que muitos vão afirmar aqui que são os pensadores nihilistas, né, aqueles que vão estabelecer a negação de tudo o que tinha sido pensado até então. E desses pensadores eu quero trazer para reflexão Nietzsche. Tá? Nietzsche ele vai criticar a domesticação do ser humano. E Nietzsche vai fazer, ele vai dizer o seguinte: o que está ocorrendo é uma domesticação do ser humano. É um erro gigantesco. É um erro crasso. Isso, né? O ser humano ele foi domesticado, foi retirado toda a natureza humana e foi introjetado algo totalmente superficial e que desconfigura completamente o ser humano. O que é isso? São os valores que foram criados. Por isso que ele vai propor a transvaloração dos valores da moral tradicional. O que ele vai chamar de moral tradicional? Os valores, aqueles que advêm do racionalismo, tá? Dos princípios lá socráticos, platônicos, depois do racionalismo moderno, e do cristianismo. Tá? E do cristianismo. Para entender isso, ele vai propor um método de estudo conhecido como genealogia. Ele vai fazer a genealogia da moral. E ele vai perceber num primeiro momento que esses valores, eles foram criados em determinado momento da história do homem. Eles foram criados, eles foram inventados. Eles não são naturais do ser humano. Então, o que vai pedir? O que ele vai propor? Nós temos que voltar à origem humana. É ali que está o que é o certo. Por muito tempo foi se negado a essência do homem, o homem como um ser de vontades, de desejos, de paixões, e foi se colocado a ideia de que o homem é um ser racional, um ser que tem que se distanciar dos prazeres, um ser que tem que se distanciar das suas vontades, né? Aquele ser que deve buscar a sublimação, tá? Principalmente o cristianismo ele vai dizer que faz muito isso. Então ele vai e para isso ele vai se utilizar de dois conceitos. Ele vai dizer o seguinte: olha só, o que nós temos? Nós temos a moral do escravo e nós temos a moral dos senhores. O que se quer do ser humano tradicionalmente? A moral do escravo. O que deveria ser a moral do ser humano? A moral dos senhores. O que é a moral do escravo para o Nietzsche? É aquela que nega todas as vontades vitais do ser humano. Tá? É aquela que faz o ser humano agir com culpa, com ressentimentos, e acaba anulando o ser humano, de certo modo. Porque ele deixa de agir com a liberdade com a qual ele deveria agir. E ele passa a agir como que controlado por um sistema teológico, por um sistema filosófico que faz ele crer que ele é racional e que a ele não compete o erro, por exemplo. É o escravo, aquele ser dominado, aquele ser subjugado e que não consegue ter força para ir além daquela condição. O que ele fala que deveria ser a condição humana? A condição humana deveria ser a condição da moral dos senhores. Tá? É aquela que busca a conservação da vida, dos instintos. É aquele que busca ir além do homem. O ir além do homem é o ideal de Nietzsche. O homem ele tem que se superar diante dessa perspectiva de escravo, tá? E ir além dessa condição, se colocar numa condição de superioridade. Então veja só, o que o Nietzsche ele vai fazer uma outra analogia aqui, ele vai dizer o seguinte, olha só, a moral do escravo é aquela que relaciona o ser humano com ele pega dois deuses da mitologia grega, o Apolo e o Dionísio, né? O Apolo, o deus da razão, da sabedoria, o Dionísio, o deus da bebedeira,
do vinho lá, né? Ele vai dizer o seguinte: o que se quer é que o ser humano leve uma vida apolínea, ou seja, regradíssima, racional. E ele vai dizer, e na verdade, a natureza humana é uma natureza dionisíaca. É uma natureza dionisíaca, ou seja, é a embriaguez da vida, essa maneira de levar a vida mais leve, mais fluida. É isso que deve nortear a conduta do ser humano. Por isso, essa transvaloração dos valores que ele quer, essa mudança da perspectiva de valor que ele vai propor. Ok? E isso para quê? Para se alcançar o além do homem, ou o super-homem, né? O além do homem é aquele homem que age com vontade de poder, a vontade de potência do ser humano, né? Que está guardada dentro dele, mas que foi negada, ou que é negada constantemente por essa perspectiva tradicional de ética, ou de moral, de perspectiva ética moral. Ok? Então esta é a visão do Nietzsche. E contemporaneamente, agora indo para o último ponto, contemporaneamente, é interessante e é importante, e eu acredito aqui muito na viabilidade prática no nosso contexto, discutirmos a ética de Habermas. Tá? Habermas ele vai propor uma outra perspectiva, ele vai colocar que no nosso contexto, o campo da ética ele vai se dar no campo do discurso. O campo da ética, o campo de ação da ética é o discurso. Por isso, ele vai propor a ética do discurso. E o conceito fundamental dele é o conceito de ação comunicativa. Ação comunicativa. E ele vai divergir do Kant, também ele, porque ele vai dizer o seguinte, ó, diferente do Kant, aonde existe uma razão monológica, o indivíduo voltado para suas intenções, o indivíduo voltado para a sua razão, o Habermas ele vai dizer, hoje em dia, falar em ética é falar numa razão intersubjetiva, uma razão dialógica. O contexto ético hoje se dá no diálogo, na mediação através da linguagem para que as pessoas cheguem a um acordo, para que as pessoas cheguem a um consenso, que é o conceito final que nós vamos debater, que é o conceito essencial do Kant. Tá? Então, o que o Habermas ele vai dizer o seguinte, a perspectiva ética hoje do ser humano, tá? Ou o ser humano hoje, para poder ter uma vivência ética, ele tem que conseguir, em primeiro momento, no primeiro modo, superar as suas contradições de discurso. O ser humano tem que aprender a dialogar, a conversar. Os grandes conflitos, eles se dão justamente, ou eles têm seu início, principalmente, no campo do discurso, no campo da ação comunicativa. Por quê? Porque não existe entendimento. A comunicação ela se dá de maneira muito deficitária, muito falha. E em tempos em que se discute tanto, se fala tanto de fake news, talvez Habermas seja necessariamente possível, né? O princípio ético da ação comunicativa do Habermas ele é possível e ele tem que ser visualizado. Porém, ele vai dizer o seguinte, por que não se tem, não se consegue esse consenso hoje? Não se consegue essa relação dialógica com as pessoas? Por que a ação comunicativa não é efetivada? Por quê? Porque o que se tem em mente hoje são as pretensões, tá? Ou as pressões econômicas e políticas. O que o Habermas ele vai dizer é o seguinte, para realmente conseguir essas comunidades comunicativas, essas comunidades dialógicas, para que as pessoas realmente consigam dialogar, elas têm que se ver livres primeiro das pressões econômicas e políticas. Daí sim vai se chegar a análises de possibilidade ética. Tá? O que o Habermas ele vai dizer é o seguinte, o que nós temos que buscar é o consenso. E buscar consenso, ou atingir consenso, é algo extremamente difícil. Tá? É algo que na sociedade humana, no contexto atual, ele quase chega à impossibilidade. Porque o que é consenso? O que é consentir? Diferentemente do que normalmente se entende, consenso não é a perspectiva de chegarmos a uma opinião única, negarmos o que acreditávamos e quando não acontece isso não existe consenso. Não. O consenso é uma postura extremamente racional.
O consenso é uma postura que, diante do diálogo, eu tenho que estar aberto a convencer e a me deixar convencer. Quando existem pressões econômicas, políticas por trás do discurso, por trás do diálogo, normalmente as pessoas elas chegam para o debate armadas, tá? Com a firme convicção de que não podem mudar de posicionamento. Quando a pessoa ela chega com essa perspectiva, o consenso realmente ele é impossível. Por isso, o consenso ele exige racionalidade. O consenso ele exige essa predisposição para deixar-se convencer. O consenso é essa postura ética que, diante do diálogo com o diferente, na presença dos demais de uma comunidade comunicativa, eu entender que, nesse momento, nesse contexto, a posição do outro ou a opinião do outro, ela é mais viável do que a minha. Eu não deixo de acreditar naquilo que eu acredito, mas eu aceito que nesse momento a opinião do outro ou a posição do outro, ela é mais viável do que a minha. E nós passamos a agir conjuntamente. Estão colocadas as posições A, B e C. A, B e C. Estão colocadas, argumentativamente são colocadas, eu defendo a posição A, mas nesse momento eu continuo acreditando que a proposição A seria o ideal, mas nesse momento eu vou aderir à proposição B, por exemplo, tá? Porque nesse momento fazer isso seria o mais indicado, ou o que é racionalmente melhor para o social. A ação comunicativa ela não é uma análise subjetiva dos meus interesses, das minhas intenções. A ação comunicativa ela pressupõe um olhar para o outro, um olhar para a intersubjetividade. Okay? Então, aqui temos, de maneira sintetizada, né, uma visão geral da perspectiva ética desde o período clássico grego, né, até a contemporaneidade, passando aqui por algumas das principais teorias. Para concluir, então, esse momento, vamos ver uma análise de uma especialista, né, em ética, que vai fazer um comentário final, um resumão final sobre as teorias estudadas. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com o comentário final. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, vejam só como a ética ela é importante, né? Ela nos conduz para muitas reflexões muito importantes para o nosso cenário atual, não é verdade? Desde Platão, Aristóteles, nós temos essa enormidade de teorias complexas, algumas mais complexas, outras menos complexas, mas todas com a sua importância, né? Platão tendo a sua perspectiva de dualismo, corpo e alma, que depois vai ser apropriada pelos medievais, Aristóteles com sua concepção mais realista, negando essa dualidade do corpo e alma e afirmando a racionalidade humana, que depois Kant vai assumir, né? Os hedonistas ou a escola helenista, né, que vão desenvolver a ideia de prazer, que os utilitaristas eles vão se utilizar, né, posteriormente. E por fim, Nietzsche, que vai estabelecer uma negação das concepções anteriores, né, por dizer que elas mascaram a realidade humana e vai propor uma reformulação dessa perspectiva de valores, de ética. E Habermas, que vai nos colocar no contexto de que atualmente a concepção ou a discussão acerca da ética faz necessário uma reflexão sobre o discurso, a ação no discurso. O ser humano precisa chegar a um entendimento para daí sim
partir para a ação. O que se está fazendo é o oposto. Se quer agir sem saber discutir, sem saber chegar ao consenso. Muito interessante. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Como? Tchauzinho. Ai. Bom.